Bom, galera, nessa aí eu faço questão de colocar outras questões que são nesse modelo, porque, cara, isso é muito normal na prova do Enem, por exemplo, né? Cobrar a ideia de MMC e MDC, e então a gente já começa assim, né? Primeiro, eu não sei se ficou evidente para vocês que era para trabalhar com MMC e MDC. Lembrando, MMC é o mínimo múltiplo comum e o MDC é o máximo divisor comum. Por que eu já sabia que a ideia era essa? Porque primeiro que ele vai falando de, né, quantidades, número de fotos, né, de figurinhas, em que elas têm uma relação, né, evidente para mim de pelo menos múltiplo de 5, e aí depois a gente vai ver que elas são múltiplos até de 25. E ele fala em dividir, né, que a Marieta, que é a dona, detentora dessas figurinhas, ela deseja dividi-las entre o maior número de grupos possíveis, contendo os 3 expoentes de jogadores que ela possui, de forma a conter um mesmo número de fotos em cada grupo. E ainda cada grupo deverá conter uma mesma quantidade de fotos de cada jogador. Determine o número de fotos do jogador Cristiano Ronaldo contido em cada grupo. Então até anotei aqui as figurinhas, a quantidade que ela tem de cada um dos jogadores. Que ele deu no problema. 125 do Cristiano, 250 da Marta, 300 do Messi. Vamos lá. É inevitável nessa a gente ter que fazer esse tipo, né, de avaliação, que é em relação à fatoração e a decomposição, né, em fatores primos. Aí, obviamente, que se você quiser, você não precisa fazer nesse mesmo método, mas eu acho que a ideia de buscar os fatores primos, eu acho que ela vai se fazer bem necessária mesmo. Se você quiser fazer de outra maneira, depois me conta aí como é que foi. Por 2, 125, 125 aqui também e 150. Por 2, aqui vai ficar a mesma coisa, aqui é a mesma coisa que 75. Por 3, aqui vai ficar a mesma coisa, aqui 25. Aí tem que começar a ser por 5 agora. Por 5 era 125, né? Vira 25, 125, 25 e 25 vira 5. Esse 5, 25 vira 5, 25 vira 5 e 5 vira 1. E por 5 é a última, porque todo mundo virou 1. Se a gente fosse buscar, por exemplo, calcular o MMC, ele seria a multiplicação de geral. E aí o MMC daria 2.250. Já o MDC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo dos 3 ao mesmo tempo, é esse número grandão. Agora, o maior divisor comum entre eles, ou seja, o maior número que divide todo mundo ao mesmo tempo, como é que a gente obtém isso? Né, o do 2.250 a gente multiplicou todo mundo aqui dos fatores primos. O MDC a gente pega os valores que dividiram todo mundo ao mesmo tempo. Então isso não rolou com 2, não rolou com 2, não rolou com 3. Mas com esse 5 aqui rolou, porque lá todo mundo mudou. E com esse 5 aqui também, porque todo mundo mudou. Então o MDC vai ser 5 vezes 5, vai ser 25. Ou seja, o maior número que divide de forma exata esses 3 outros aqui ao mesmo tempo é o 25. Então, por exemplo, dá pra gente ter aqui dá pra saber, né, que, por exemplo, figurinhas do Cristiano Ronaldo, quantas vão entrar por grupo? Cara, eu teria que fazer literalmente 125 e dividir isso por 25, o que daria 5. Por exemplo, da Marta, 250 por 25, aí vai dar 10. E do Messi, 300 por 25, e aí isso vai dar 11, 12. Seria isso. Beleza? Tá? Mas como ele pede o número de figurinhas ali do Cristiano Ronaldo, 5. Já tá na mão. Foi o primeiro. Letra C. Valeu, gente. Bora pra próxima.